Você já notou como toda promessa de liberdade financeira sempre vem com um preço escondido? Eles vendem a fórmula secreta, o atalho, o 1% ao mês. Mas nunca te contam que a liberdade real não está no que você compra, mas no que você se recusa a comprar. O sistema não tem medo do seu cartão de crédito estourado. Ele tem pânico da sua próxima pergunta. E se eu te disser que o movimento mais radical que você pode fazer hoje não é investir em uma nova criptomoeda? É parar. Sim, parar. Porque é no silêncio entre um impulso e uma compra que você escuta o som da sua própria liberdade sendo fabricada ou sendo vendida. Ficou curioso para saber qual é o som da sua? Você já se perguntou por que está sempre correndo? Correndo atrás de metas, de validação, de um número que nunca parece suficiente? Vivemos ensaiando falas que não escrevemos. Somos personagens que decoraram um roteiro que ninguém parou para revisar. Então, sem delongas, vem no Demi Finance. Produtividade, sucesso, riqueza, tudo ecoando como versos de uma peça que se repete em loop. Mas e se a verdadeira liberdade estiver justamente no silêncio entre essas falas? Prometeram fórmulas replicáveis, como se liberdade fosse um produto, mas ninguém mencionou quem realmente lucra com esse monopólio da promessa. Há uma história que poucos contam, de quem descobriu que o riso pode ser a moeda mais subversiva. É aquele momento em que você percebe que a economia virou um grande espetáculo. Lembro de um amigo que, após anos tentando seguir o roteiro, teve um insight justamente ao rir de uma propaganda absurda. Ele viu a cortina do teatro. Esse despertar é o Cernide, que explora como rir dos scripts impostos é o primeiro passo para escrever o seu próprio. Fomos programados para confundir movimento com progresso. Pessoas produtivas demais geralmente não têm tempo. Têm rotinas lotadas, mas não têm clareza. Têm planilhas, mas não têm paz. O sistema aplaude quem entrega mais, mesmo que esse mais consuma o que temos de mais sagrado, a consciência presente. Mas e se o segredo não estivesse em correr mais rápido, mas em redesenhar completamente o seu relógio interno? Conheci alguém que, após uma crise, percebeu que todos os seus cronogramas eram apenas fugas. Ela começou a medir sua vida não em horas, mas em presença. Essa jornada de ressignificação do tempo é o território que Tempo Imbatível navega, mostrando que a única métrica que importa é a profundidade com que vivemos cada momento, não a quantidade de momentos que atravessamos. O consumo em massa precisa da sua distração. A liberdade precisa da sua atenção. Se você jejua o consumo, mas engorda os investimentos certos, você vira um ponto fora da curva. Eles chamam de radical, eu chamo de lúcido. É declarar independência silenciosa. E essa independência exige uma bússola diferente. Não a do feed social ou do medo de ficar para trás, mas uma bússola interna. Como um navegador antigo que confia nas estrelas e não no mapa desenhado por outros. Há uma sabedoria em aprender a ler os ventos, as marés e as correntes invisíveis do mercado e das emoções. É sobre essa arte da navegação consciente que trata Navegando nos Mares Financeiros, um guia para quem quer construir riqueza real, ancorada em propósito, não em pânico. A máquina invisível da escassez não opera apenas no saldo bancário, ela opera na percepção. Vivemos intoxicados por metas que não são nossas, salários que não sustentam significado, sonhos que foram terceirizados. Mas a escassez que realmente paralisa é aquela que a gente aceita como natural. E se o problema não for a falta de dinheiro, mas o excesso de distração? O mercado financeiro moderno nos treinou a confundir movimento com lucro.
Mas lucro sem lucidez é só mais um vício travestido de conquista. Por isso, a pergunta nunca foi: quanto vale seu tempo? Mas o que você aceita em troca dele? É aqui que a história do meu amigo e surgiu em Risos Monetizados se encontra com um princípio maior. Quando você para de levar a peça a sério, você recupera seu tempo. E tempo, uma vez recuperado, é o ativo mais imbatível que existe. Não pode ser impresso nem hackeado. Só pode ser honrado. Honrar o tempo significa entender que investimento real não é renda fixa com liquidez diária. É ter clareza de propósito. É colocar dinheiro onde a tua consciência também investiria. Isso não dá lucro apenas para o sistema, dá poder para você. Dá a liberdade de escolher em quais mares você quer navegar. Sabe o que é investimento real para tempos incertos? Desapego. Minimalismo intencional. Renda passiva despretensiosa. Ações que pagam dividendos reais, não promessas. Terras, conhecimento, tempo livre. E mais que isso, a capacidade de dizer não quando todo mundo diz sim. Essa capacidade de dizer não é a âncora que, navegando nas marés financeiros, tanto enfatiza. Sem ela, você é apenas uma vela ao vento, levado por qualquer tendência ou medo. Com ela, você define seu curso, mesmo em águas turbulentas. Você para de ser refém da próxima notificação e passa a comprar ativos, não passivos. Tempo, não produtos. Liberdade, não status. O consumo silencioso colonizou até nossos desejos mais profundos. Prometeram pertencimento em 10 vezes sem juros. Venderam a ilusão de que comprando X você se torna Y. Mas e quando o mais não chega? O que sobra depois da Black Friday da identidade? Às vezes, sobra o riso. Aquele riso libertador que nasce quando você finalmente entende a piada. A piada cruel da pressa, do acúmulo. Esse riso é um ato de resistência. É o tema central de Risos Monetizados. A gargalhada silenciosa que desmonta a engrenagem e revela que você ainda pode escolher em que acreditar. E ao escolher, você naturalmente começa a proteger seu recurso mais precioso, com seu tempo imbatível. Você percebe que a produtividade tóxica é um roubo disfarçado de virtude, que focar sem direção é só um feixe de luz perdido no vazio. A verdadeira revolução está na recusa em continuar atuando num palco que você não escolheu. Talvez o que falte não seja mais um curso ou uma ferramenta. Talvez falte um espelho. Algo que reflita quem você se tornou e quem você ainda pode ser se ousar pausar. Se ousar desacelerar, não para fazer menos, mas para lembrar quem você era antes de tudo isso. Essa jornada de volta para si é também uma jornada de navegação. Você precisa de um mapa, não de um manual. Um mapa que aceite que nem todo vento é favorável, mas que mostre que é possível avançar mesmo assim. Esse é o espírito de navegando nas marés financeiras, maximizando as finanças em tempos incertos. Isto é, reconhecer as tempestades, mas não ter medo de zarpar. Porque quando o barulho para, o que emerge é assustador, mas também revelador. O palco agora está vazio. Os figurantes se foram. No lugar da cortina, um espelho. Você ainda está ali, mas agora não precisa mais decorar as falas. Pode escrever as suas. Essa é a síntese de todas essas histórias. A autonomia reconquistada. A pergunta final não é: quanto você quer ganhar? Mas, o que você está disposto a desaprender para começar de novo? Desaprender a pressa. Desaprender o consumo como terapia. Desaprender o investimento como jogo de sorte. Esse desaprender é um processo contínuo, uma navegação constante.
E nesse processo, os recursos que você leva consigo fazem toda a diferença. Alguns encontraram clareza ao rir do absurdo, descrito em risos monetizados. Outros redescobriram seu poder ao redefinir completamente seu relacionamento com as horas, como propõe tempo imbatível. E muitos estão aprendendo a construir seu próprio tempo livre de forma sustentável, guiados pelos princípios de tempo imbatível. Não se trata de fórmulas mágicas, trata-se de sussurros no meio do ruído, de clareza no meio da névoa, de encontrar seu próprio passo em meio à correria geral. É sobre fazer as pazes com o desconforto de não seguir o rebanho e descobrir que, nesse espaço, mora a única abundância que importa. Se algo aqui ressoou, talvez seja a hora de escutar o silêncio. Ele sabe o caminho. E lembre-se, a cortina se abriu. O palco agora é seu. A narrativa a ser escrita a partir de agora é inteiramente sua. Com tempo, com lucidez e com a coragem de navegar para além do horizonte conhecido.